Olá, bem-vindo a mais uma edição de Cabo Verde Magazine. Nós começa com um resumo de notícias que se marca a atualidade nesse dia de hoje, ali no país. Polícia Judiciária celebra o 28º aniversário com o lançamento de um livro sobre 25 anos de história de instituição e uma conferência sobre nova lei de investigação criminal. O diretor de PJ aponta a falta de equipamentos como um dos problemas persistentes ao longo dos anos e da necessidade de continuar a estabelecer parcerias nacionais e internacionais para reforçar a capacidade de atuação das entidades policiais. Um cidadão de Canárias que alegadamente fuge de Espanha com 12 filhos menor sem autorização pode estar na Cabo Verde. Questionado sobre esse caso, o diretor de Polícia Judiciária nega nem que confirma esse caso, mas está garante que PJ está investiga se houve confirmação de que esse cidadão em causa está no território nacional e também procede na parceria com a Polícia Judiciária espanhola um processo de busca e detenção na termos de lei. Câmara de Comércio de Sotavento lança esta manhã oficialmente o projeto Plataforma CV, fundado na 2015. É uma iniciativa de 2 jovens empreendedores de projeto JS Média que conecta oportunidades laborais com candidatos à procura de emprego. Hoje é dia de enfermeiros e as classes acreditam que a pandemia foi uma oportunidade para dar mais visibilidade e os profissionais e hospital meios que esta mês tipo bom desempenho de enfermagem goste no novo realidade. Na Dia Internacional de Enfermagem, nos reportagem na ilha, nos equipa de reportagem na ilha de Sal, vai saber como que tem sido o trabalho de enfermeiros durante últimos meses. Em tempos de pandemia, profissionais da enfermagem estão na linha de frente e por isso estão a enfrentar novos desafios como o da especialização e a falta de equipamentos específicos. Responsável pela equipa de enfermagem na Ilha de Sal, Sara Monteiro, te conta-nos a maneira que tem sido luta de enfermeiros na linha de frente. Que tem sido muito fácil para o enfermeiro, né? Porque nós praticamente que está na linha da frente. Então todos os atendimentos, todos os procedimentos praticamente é feito pelo enfermeiro, né? Essa pandemia, o que é que a gente acaba para bem olhar? A nossa fragilidade na enfermagem que muitas vezes pode ter, mas com o dia a dia no bata ganha muito mais e também a gente aprendeu muito mais com essa pandemia. Essa pandemia acaba para trazer com que o enfermeiro acaba para ainda conseguir solicitar muito mais coisas que ele que tinha. Que é fácil realmente porque não tive uma sobrelotação de nosso banco de urgência, não só, não tive que fazer uma extensão do hospital que é Madama, porque que era possível, só com o número de recursos humanos, de enfermeiros também, que seria possível. Então, com isso, essa pandemia acaba para da gente muito mais visibilidade a outros enfermeiros, a ter mais condições de enfermeiros, a um número mais alto de enfermeiros para a gente poder conseguir fazer esse nosso trabalho com melhor qualidade durante essa pandemia. A gente melhorar nosso atendimento. E para assinalar Dia Mundial da Enfermagem, profissionais de classe programar um conjunto de atividades. Para hoje, como essa pandemia, o que está falando, evita muitas aglomerações, não tem um pequeno programa. Esse programa que vai ser realizado na Delegacia de Saúde, onde é que no vai ter um orador que vai falar a gente um pouco sobre a pandemia e o impacto que essa pandemia teve durante a profissão da enfermagem, né? Não tem um psiquiatra que vai falar a gente sobre isso. Depois nós temos um pequeno debate, né? Para saber qual é que no futuro quais também serão outras condições, porque a pandemia trazer o que ele traz a gente é isso, uma outra visão que onde é que a gente estava um bocadinho apagado. O que é como te desejar a todos os enfermeiros de Cabo Verde inteiro, né, como saber que está na linha da frente, muita força, muita coragem e que não saber que um dia isso está a passar. Talvez isso seja uma prova para a gente mostrar aquilo que nós é capaz de fazer durante uma pandemia. Ainda no âmbito de Dia de Enfermagem, hoje está a ser homenageada a enfermeira sénior Josefa Vieira, que está a completar 32 anos ao serviço da enfermagem durante uma cerimónia que está a decorrer na Delegacia de Saúde, nas Espargos, na Ilha de Sal.
Pandemia de Covid-19 bem põe também em evidência o papel importante de enfermeiros no sistema de saúde e na sociedade. A afirmação é do Ministro de Saúde na abertura de um encontro de reflexão sobre o tema Enfermeiros, uma voz para liderar. Lema de Dia Internacional de Classe, que está assinalado hoje, 12 de maio. Ana Brito. Esse encontro, que reúne enfermeiros de alguma estrutura de saúde de todo o país através de uma plataforma digital, foi forma que o Ministério de Saúde e a Comissão Instaladora da Ordem de Enfermeiro para celebrar esse Dia Internacional de Classe. É a segunda vez que enfermeiro tenta celebrar esse Dia Internacional em plena pandemia de Covid-19, crise que, de acordo com o Ministro de Saúde, vem reafirmar o papel dessa classe profissional. O tema escolhido para este ano, 2021, enfermeiros, uma voz para liderar, com o subtema Uma visão para o futuro dos cuidados da saúde, mostra o papel essencial e preponderante que os enfermeiros desempenham no sistema de saúde e na sociedade em geral. E a pandemia Covid-19 apenas veio evidenciar este fato. Na linha de frente e desde os primeiros momentos da pandemia, os enfermeiros mostraram-se capazes de adquirir novos conhecimentos e novas competências, de explorar novos modelos de cuidados. O Ministro de Saúde a defender que Cabo Verde tenta transformar desafios de pandemia de Covid numa oportunidade para reforçar o Sistema Nacional de Saúde. Arlindo do Rosário aproveitar essa comemoração do Dia Internacional de Enfermeiro para assinalar conquistas que essa classe teve nos últimos 5 anos. Implementamos a carreira da enfermagem. Apoiamos a realização de mestrados em várias áreas, entre elas materno-infantil, saúde pública, enfermagem comunitária, como participando em 40% no pagamento das propinas. Reclassificamos 60 enfermeiros que terminaram o cumprimento de licenciatura. Aprovamos a lei que cria a Ordem dos Enfermeiros. Arlindo Rosário diz ainda que ele está a esperar a primeira eleição na Ordem de Enfermeiro de ser realizada em breve e que a especialização profissional está passada a merecer uma atenção especial. A comemoração do Dia Internacional de Enfermeiro conta ainda com conferência feita por Daniel Medina, à volta de lema Enfermagem, um voz para liderar, uma visão do futuro para cuidados de saúde, enquadrado no contexto de Covid-19. Na São Vicente, dia de hoje foi diferente devido à sobrecarga provocada pela pandemia de Covid-19. 12 de maio foi mais um dia de trabalho duro para a classe. A enfermeira-chefe de Delegacia de Saúde revela que ao longo desse ano o trabalho de enfermeiros que presta cuidados primários na ilha triplica e esteve que solicita reforço ao Ministério de Saúde. Esse é o segundo ano consecutivo que enfermeiros de Cabo Verde tentam passar 6 dias de trabalhar duro e sem espaço nem condição para festejar. Na saída dessa classe, efeitos de pandemia foi sentido mais do que em nenhum outro setor. Afinal, este é cuidador e na situação de crise moda esse, eles têm estado na linha de frente apesar de todo risco. Assim foi na Delegacia de Saúde de São Vicente também no dia de enfermeiro. Nós temos enfermeiros dos cuidados primários de saúde espalhados em todos os cantos do país, desde os portos, aeroportos, isolamentos, teste rápido, teste de PCR, domicílios, a fazer um trabalho muito grandioso e eu só tenho a parabenizar todos os enfermeiros de Cabo Verde por este fato e pedir para não desistir. Temos sentido assim um pouco, tipo, se estamos afastados e não temos comemorado o nosso dia como deveria ser, mas pensar que estamos a fazer muito mais que isso. A Delegacia de Saúde de São Vicente tem pouco mais de 40 enfermeiros. Com a chegada de Covid, estive de desdobrar entre cuidado primário de saúde e combate à pandemia. Esses enfermeiros estão distribuídos em todos os centros de saúde e também nos postos de saúde aqui em São Vicente. Temos 3 enfermeiros em Salamanca, Calhau e São Pedro, nos postos, e também temos cada centro de saúde, somos 7 centros de saúde, temos 6 enfermeiros para cada centro de saúde. Agora, com o acréscimo de trabalho, também temos enfermeiros nos portos, nos aeroportos, nos isolamentos dos casos positivos da Covid,
testes, tanto PCR como rápido, e espalhados a trabalhar no terreno, na sensibilização e comunicação de risco, em vários setores. A enfermeira-chefe de Confessaca moda-se sobrecarga. Estive de reforço através de contratação para dar conta do recorte. No âmbito da Covid temos trabalhado com contratações, porque nós não damos conta de fazer o trabalho de todos, porque assim, o trabalho que tínhamos antes continuou, só acrescentamos um outro trabalho no âmbito da pandemia. Agora, com a vacinação, as coisas acabaram por ficar ainda mais apressadas para nós. Nós tivemos que pedir socorro e, graças a Deus, fomos atendidos, né? Com o número de pessoas, justamente para estar. Estas contratações são pessoas que estão neste trabalho extra que antes não fazia parte do nosso dia-a-dia, do nosso cotidiano. Com a pandemia, veio novas contratações e esperamos que tenham mais, porque o trabalho só tem aumentado. Digamos que vocês têm o quê? O trabalho duplicou, triplicou? Como é que avalia isso? Eu acho que triplicou. Ou bem mais que isso. Felizmente, ele está a dizer que tive nenhum grande número de enfermeiros infectados e por isso que tive nenhuma situação crítica nesse aspecto. Os enfermeiros têm-se mantido muito firmes e fortes no seu trabalho do dia-a-dia, mesmo com esse acréscimo de trabalho, e tivemos alguns sim que infectaram, mais enfermeiros que estavam no isolamento, nos testes, no aeroporto, tivemos alguns casos. Não muitos, creio que são poucos, não tenho o número exato, mas não foram poucos. Não afetou muito o vosso trabalho? Não. Os enfermeiros têm se protegido muito e o nosso trabalho tem sido feito muito coordenado, em que tivemos muitas formações em uso do equipamento de proteção individual, como colocar o equipamento, como retirar o equipamento, justamente para prevenir esta questão da infecção. Para além de cuidados primários de saúde, testes de despiste e vacinação contra a Covid, este enfermeiro fazia também sensibilização, seguimento de pessoas de quarentena e isolamento durante 10 a 14 dias e visitas a escolas e jardins para acompanhar a situação. A equipa de Santiago Norte está trazendo a história de um enfermeiro que já tem 29 anos de carreira. Aniceto Santos afirma que a Covid-19 traz desafios na área de enfermagem, mas acredita que enfermeiros do país têm dado resposta positiva. Esse enfermeiro está deixando saber, mas nesse momento ele é candidato a bastonário de Ordem de Enfermeiros de Cabo Verde e está contando esse projeto. Aniceto Santos é um enfermeiro do Conselho de Santa Catarina que já tem 29 anos de carreira. Ele está contando modo que inicia e para modo que escolhe ser enfermeiro. Inicia em 92, portanto 18 de novembro de 92. Inicia na Santa Catarina, na altura o Hospital de Santa Catarina. E depois veio para a Ribeira da Barca. Depois me fazia lá alguns anos na Ribeira da Barca, depois veio de novo para o Hospital de Somadas, que na altura é o Hospital de Santa Catarina. Depois tem esta data-se ali na Santa Catarina, na região, nesse momento, região sanitária Santiago Norte. E para a hora que buscou de essa área? Portanto, é uma área que se considera uma área nobre, com disponibilidade que, se calhar, é casta para tudo pessoa, porque ser enfermeiro, portanto, lida com pessoa, lida com dificuldades de pessoa, lida com limitação de pessoas. Aniceto está falando ainda, mas a pandemia Covid-19 traz um desafio para enfermeiros de Santa Catarina e não só. É um desafio importante. Não está considerado inédito mesmo, porque não só para a classe de enfermagem, não só para o enfermeiro ou para os enfermeiros do sistema, mas também para toda a população, para todo mundo. Mas para nós enfermeiros, não cabe que eu perceba, mas realmente não está conseguindo adaptar, não está conseguindo encaixar dentro daquilo que não está considera
imprevisível, porque nós não lidamos com situações imprevisíveis. Ex-enfermeiro está contando, mas quer contribuir para o desenvolvimento de classe de enfermeiro na Cabo Verde. Por isso, adianta. Não tem olhado, a carreira está evolui positivamente, porque praticamente nossa carreira aprovada desde maio de 2018. O desafio ainda é maior, porque não está considera praticamente, a nível nacional, não tem acima de 800 enfermeiros, mas nos ali da guarda para não criar a ordem de enfermeiro ali na Cabo Verde, e depois, em termos estatutários, portanto, já não tem estatuto de ordem, e nesse momento não se aguarda para a eleição de ordem. É um dos candidatos realmente a bastonário para a ordem dos enfermeiros, e não se aguarda e da comissão instaladora para marcar data de eleição, depois para não olhar se nos próximos tempos, seguramente até final do ano não pode ter ordem instituído, que seguramente também apoia a classe, não só também junto do governo e outras entidades, não pode a nossa contribuição com mais firmeza. Aniceto Santos é um enfermeiro que já tem 29 anos de carreira e hoje está trabalha na coordenação na região sanitária de Santiago Norte, com foco na classe de enfermagem. Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista fala que a situação econômica de ilha é bom. Cláudio Mendonça fala que a pandemia traz problemas gravíssimos para Boa Vista e de lidar e sublinha que existem dificuldades grandes relativamente à população que tem mestre de atenção especial. Para ajudar a minimizar efeitos de Covid-19, Cláudio Mendonça fala que a Câmara tem atuado na linha de frente e sublinha que no orçamento foi disponibilizado 60 mil conto para ação social para implementar programas que ajudam a minimizar efeitos de Covid-19. Semana passada, o presidente da Associação Grupos Jovens Solidários de Boa Vista tinha falado que no bairro de Boa Esperança tinha família está a passar fome. Na entrevista, Lamin Fati tinha falado também que até hoje a se receber apoio do poder local para responder à necessidade de população, mas sim de pessoas que acreditam na trabalhos de associação. Hoje, o presidente da Câmara Municipal, numa conferência de imprensa, deixou claro que a autarquia tem trabalhado para esse abrander efeitos de Covid-19 na todos os povoados de ilha. Em Cabo Verde, todo mundo sabe que a pandemia traz problemas gravíssimos para a economia do país, mas concretamente a economia da Ilha da Boa Vista, né? Sendo a Ilha da Boa Vista uma ilha turística, e a pandemia afeta o setor do turismo, que é a base econômica da ilha, não tem entende. Mas efetivamente há e existem dificuldades grandes relativamente à população da Boa Vista, que carece de uma atenção muito especial. A situação econômica da ilha não é bom, e todo mundo sabe, e no entanto a Câmara Municipal, como entidade local mais próxima da população, que toma isso como um descaso e que considera isso como um descaso e tem atuado sempre na linha da frente para resolver e para mitigar os efeitos desta pandemia. Cláudio Mendonça falou que a ilha está praticamente pronta desde março do ano passado, que tem turista na Boa Vista e é normal que camadas mais vulneráveis sintam efeito de pandemia. Ele acredita que a Câmara Municipal tem que intervir em várias frentes. Normalmente, e é natural, que crises económicas de que natureza ali e social é afeta normalmente que as camadas mais vulneráveis, nomeadamente pessoas que têm um fraco rendimento. E aquilo que é desse rendimento, que está dando para suster e para aguentar essa problemática econômica. Então, naturalmente, que ele é a camada mais vulnerável, ele é a camada que está sofrendo mais e, no entanto, é a camada que está querendo maior e melhor atenção. Nesse contexto, nós, Câmara Municipal, claro, nunca fica parado, nunca está parado, nós está fazendo nosso trabalho, não faz nosso diagnóstico social e econômico da ilha, e não entende, mas não debitam medidas. E várias medidas foram tomadas. E, desde logo, não cria um programa interno na Câmara Municipal
no sentido de mitigar os efeitos da pandemia, com a atribuição e distribuição de cesta básica à população no seu todo. Ainda para ajudar a minimizar efeitos de pandemia, no orçamento da zona, cerca de 60 mil contos foi destinado para a ação social para poder implementar projetos cima ajudar que realmente te precisa. Nós passamos um momento pandémico tão grave no nosso orçamento do ano em curso, no orçamento de cerca de 60 mil contos, né? 60 mil contos, principalmente para a ação social. Desde logo, com a atribuição de cestas básicas às pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas, assim como também outros programas sociais, nomeadamente programas que geram rendimentos, melhorias de habitação social e apoios também em termos de saúde, apoios também relativamente a estudos, evitando que pessoas que estão sem rendimento sofrem cada vez mais com esse problema de pandemia. Cláudio Mendonça considera que forma que o presidente da Associação Grupos Jovens Solidários de Bobista fala da situação de famílias na bairro de Passafome, te mostra que a Câmara Municipal tem que estar mais atenta. Muito mais ainda não podia fazer, e não acredita uma população também entende, mas nunca faz mais porque nunca está conseguindo, porque a tesouraria da Câmara é insuficiente para dar cobertura a toda a problemática que existe ali na ilha. Eu te reconheço tudo entidades, tudo atores sociais, tudo quem que se envolvido contribui ali na Boa Vista para mitigar os efeitos da Covid, mas também nunca pode se criar protagonismo sobre os efeitos, nunca pode estar ali, aproveita da vulnerabilidade das pessoas, dos problemas das pessoas para não sair, para não ter vanglória e não te puxa tapete aos outros, dando a ideia de que os outros não estão a fazer absolutamente nada. Nós não temos responsabilidade, não tem estrutura montada, não tem técnicos na terreno, não tem povoados, com técnicos, com delegados municipais e técnicos que fazem serviços interessantíssimos para o desenvolvimento das ilhas. Bairro de Boa Esperança é mais afetado pela Covid porque ele tem maior número de população, mas o presidente da Câmara Municipal sublinha que a pandemia afeta a ilha toda. Cláudio Mendonça fala que a idilidade tem em curso ações para minimizar efeitos de Covid, cima a distribuição de cestas básicas, refeições quentes, mas ele fala também de um conjunto de obras que está a ser feito e que está a dar emprego a pessoas nesse momento de pandemia. Um grupo de moradores de zona de Vila Nova, Cruz de Papa, na São Vicente, que está cansado de ser assaltado, contacta a TCV para alertar sobre a problemática de falta de iluminação na bairro, que tem facilitado a atuação de assaltantes. Uma situação que já dura muitos anos. Nos últimos tempos, devido ao aumento de roubos, esta pela autoridades atua para que tenha mais segurança na zona. Esse foi ainda que dias contacta Eletra e Câmara e dias faz um abaixo assinado, mas ainda essa espera a resposta já tem mais de 6 meses. Vila Nova, Cruz de Papa, tenta ser classificado para moradores uma zona escura e perigosa durante a noite. Uma situação que é provocada por falta de iluminação pública adequada no local e que, apesar de um abaixo assinado subscrito por mais de 60 moradores, enviado pela Eletra Norte na dezembro do ano passado, tem reivindicado a resolução desse problema, ainda que foi feito nada. Nossa situação é a iluminação ali, não tem 2 lâmpadas, mas para baixo nem sempre está acendido. Na 2 ruas tem um lâmpada cada um. Ali não tem nada. Ali não te sair madrugada, um deixe, te sair madrugada não te encontrar caçibode. Nós assim que a dinheiro, não pode juntar mais pessoas assim, não vai tudo junto ali, que nós já estamos dinheiro, que não te sair de casa. Não sei nem não te o que tu és. Na Olte, na Bosch, não te tu és. Essa situação ali que está. E no diretor de ali, que não fazer abaixo-assinado, ele ali veio a situação de para a luz, ele está a dizer nós, quem rouba a luz, olha que é a branca. Para isso, para não roubar a luz, isto tem que pôr nos postos, que é para não poder subir luz onde é que não demorar. Que assim não pode pôr luz. Esse morador está a dizer que, além das ondas de assalto na rua, alguns moradores já tiveram 6 casas roubadas, incluído seu próprio filho, e que nesse momento isto de viver um sentimento de insegurança. Aconteceu naquele caso lá assim, aconteceu na casa desse rapaz ali, já aconteceu. Mas ali sim, eles vão entrar nessa casa, e lá de todo, mas sem dinheiro, rouba lá. 3 horas de madrugada, minha filha já trabalha.
de Frescomar, 3 horas de madrugada, este bem, abrir porta, roubar tudo o que ele tinha. Até comida, levar-lhe a comida que ele tinha. Grinha assim, de depender de mim. Que ele tem, nem documento ele tem. Que ele lá receber, que ele levou comida na casa. Uma situação que, no entender de Sidney e de Rosar, pode ser resolvida com a colocação de alguns postos de luz. Além desse problema de luz na rua, Sidney do Rosar está a dizer que já tem quase um ano a esperar a Eletra para ligar a eletricidade para poder ter luz na sua casa. Eu tenho quase uns 7 meses que estou atrás da Eletra e para resolver um problema em termos de iluminação na casa, porque eles mandam por isso legal, vou chegar. Mbap Eletra, diga lá, dizer que precisa para vistoria. Mbap Eletra da Nadoca, as malas técnicas para bem. E bem quando técnica bem técnica dizer problema e a instalação tem que o problema é só falta de posto. Onde é que a gente vai falar com o diretor que as pessoas estão por dizer as coisas porque está a ficar cor. Se a pessoa vai fazer, ele está ficar muito cor. Bom, agora ficar esperando, vamos ver, estão a me mandar outra vez outro técnico, bem, a dizer a mesma coisa. Agora não se uma baixa assinada que era para reivindicar se está por nos postos de iluminação para ele público, que eu poder ter acesso também à rede. Energia também, vou checar. E também não só também porque fala também de luz também para ele, porque para ele é muito escuro. E também com questão também em termos de educação, se falar para ter televisão na casa, quando é que o filho pode estudar. E o filho tem 11 anos de 4ª classe. E isso é que ele pode estudar porque tem termos de coisas assim. Então, nesse caso, ele pode cobrir aquele parte pedagógico que se porque ele entender. Por tudo isso, isto pede intervenção de autoridades para criar condições para poder andar no local de semente e também para ter luz nessas casas de forma legal. Direito de mulheres é tema de um encontro realizado na Fogo, no âmbito do projeto denominado Pessoas. O objetivo é tratar questões ligadas a género nas comunidades de 3 concelhos. Bu Voz é Nós Voz, que ali é um dos lemas do projeto Pessoas, que se reúne mulheres de várias localidades do município de São Filipe para tratar de questão de género dentro da comunidade. O objetivo do projeto é provocar uma mudança na sociedade através de várias áreas de intervenção. E as atividades se dividiram em 3 fases. Que a primeira fase que é o espaço dedicado à formação, onde hoje nos faz o primeiro encontro, que nos faz aquela primeira formação, e nós também tem mais 2 ou 3 encontros, onde faz mais formação. E na segunda fase, que é a análise, onde junto com os participantes, com as pessoas da comunidade, nós temos de fazer uma análise, um diagnóstico dos principais problemas sociais nessa comunidade e que nós temos de fazer o diagnóstico de que situação e na final, que é a terceira fase, onde nós também cria uma agenda de propostas que através de que esse participante, junto com esse a hora que nós fazemos a análise de que essa situação, de que os problemas sociais, nós também criamos aquela agenda de proposta. E essa agenda de proposta também será apresentado e junto com a associação ou com algumas cooperativas. Problemas na comunidade ainda estão ligados com violência baseada no género entre casais e na própria identificação de direitos de mulheres. Para Carla Cosso, consultora de projeto Pessoas, é preciso começar a derrubar certos estereótipos. Os estereótipos que crescem e se alimentam no seio familiar, ou seja, quando os meninos nascem, mesmo antes de nascer, as mães especialmente estão prontas a acolher estes meninos ou meninas já catalogados na sua espécie, o masculino ou feminino. Então, quando nós começamos a permitir aos machos principalmente, autorizamos eles algumas atitudes, então, a ser mais forte, a não chorar, a brincar com os outros meninos, atuando as forças. E quando crescem mais também alimentando e valorizando a atitude, às vezes, do pai, que muitas vezes não tem uma atitude muito ética dentro da casa, então ali nós também inconsapevolmente estamos alimentando uma atitude que depois vai ser, digamos, considerada às vezes machista.
digamos, o que falamos hoje, que foi muito interessante, com este maravilhoso grupo de mulheres, é que, por primeiro, nós devemos mudar uma atitude entre as mulheres. E solução passa para adaptar a questão de género na várias faixas etárias, promover igualdade de oportunidade e, acima de tudo, mudar paradigmas. Nós não podemos falar de direito das mulheres, não podemos falar da diferença entre sexo e gênero, se não mudamos o paradigma que nós mulheres devemos dessocializar, ter uma solidariedade muito mais forte entre as mulheres. E, digamos que as características principais dos grupos dos homens é mesmo isto: eles conseguem fazer grupo e se ajudar e se apoiar no bem e no mal. Então, nós mulheres muitas vezes isso não conseguimos fazer. Preferimos quase de forma cínica, não, gozar com o sofrimento do nosso vizinho ou da nossa pseudo-amiga, em vez de tender a mão e pensar que a situação que essa mulher está passando possivelmente é a mesma na qual nós passamos já, ou possivelmente iremos passar. Então, cabe a nós mulheres, porque isto não é uma luta contra os homens, é uma conquista dos nossos direitos, que é muito diferente. O projeto Pessoas é financiado pela União Europeia e ele conta com parceiros moda Laço Branco, Vida Ativa, Comissão Regional de Parceiros de Fogo e de Brava, e este a ser implementado para COSP, encontros moda ESLI, vai acontecer também na Mosteiros, Santa Catarina do Fogo e na Brava. Nós estamos fazendo um intervalo, nós estamos volta na segunda parte com outras notícias na língua de terra, com destaque para a cultura. Até já. Olá, mais um beijo, bem-vindo à segunda parte de Cabo Verde Magazine. Momento gosta de língua materna com o nosso colaborador Marciano Moreira, que é estudioso de crioulo. Acompanha. Tamanda, todo telespectador mantenha. Primeira pergunta. O que é gorgoletia? Gorgoletia significa bana na vento, sacude na vento, agita na vento. Segundo o dicionário de Manuel Veiga, na português está falado desfraldar. Exemplo. Para a ocasião de nossa independência, estava lá campo, olha Roberto Thaísa, nossa bandeira, que fica da gorgoletia na vento. Segunda pergunta. Qual que é o significado de espatifa? Segundo o dicionário de Manuel Veiga, lá São Vicente está falado escandongá. Espatifa significa quebra na pedaços pequenote. Exemplo. Minha menino panha minha móvel, folha, dana John, espatifa. Terceiro, última pergunta. Para modo de governo, escolhe a letra U para a representação U. Se não for criança, para escrever a palavra coração na português, e tu fica às vezes na dúvida se tu escreve com O ou com U. Para modo, para via, na português, tem duas maneiras de escrever U, som U, ou com O ou com U. Se era, por exemplo, se eu for criança, para escrever bola, ele que tem dúvida de escrever bola para modo. Podia ter só uma maneira de escrever som B, só uma maneira de escrever som O, só uma maneira de escrever som L, só uma maneira de escrever som A. Então, o que nós governo faz é decidir som U para escrever só de uma maneira, só com letra U. Se não tem uma letra U para escrever som U, nunca me de outra letra. Isso o que significa? Enquanto na português, som de uva, som de U, na uva está escrevendo Q, som de
U de santo está escrevido com O. Som de U de coração está escrevido com O. Nas línguas, tudo que é som de U está escrevido com U. Som de uva, som de U na uva está escrevido com U. Som de U na santo está escrevido com U. Som de U na coração está escrevido com U. Qual que é outra consequência? Outra consequência disso significa, mas letra O só te serve para escrever som O, e que te serve para escrever som U. Isto é, na nossa língua, letra O é que mais fêmea acima na português. Que te escreve, às vezes ele é O, às vezes ele é. Fernando Mendes, mais conhecido para Rapazinho de Muniça, nasce na Rubeira de Lebrão, Conselho de Santa Cruz. E embarca para Portugal na 2006 e desde lá a poesia foi seu refúgio para matar saudade de casa, papel servil de ouvido para desabafa. E ganha gosto para desenhar palavra e hoje está na luta para pôr crioulo, onde é tacha, mas merece. Sem rei, sem coroa, sem castelo, mas bobo foi rainha. Passo quem te pega caminho, boa mulher te caba na nada. Sempre foi o último que deita, primeiro que levanta. Madrugada já estava de pé, boca noite mesmo que cansado, mas nunca vou perder o fé. Te agradece Deus, para mim de mim é um homem de sorte. Foi minha mãe e pai, e boca falha nenhum papel. Mesmo assim, eu muitas vezes me buta falha, filho estuda, para nunca ter nada para dar. Educação, amor, carinho, afeto, mamãe que as coisas ali que tem preço. Por isso, cabo baixa a cabeça, da levanta minha mão, da pouco coroa, para mim sem dúvida não falar. A minha filha de rainha. E se existe anjos na terra, a boi onde é. Feliz dia de mãe, minha anjo. Blogger de sucesso Sara Sarovski está prepara o lançamento de um livro de bolso sobre provérbios cabo-verdianos na crioulo com tradução português e na outras línguas. Com esse projeto literário é que faz a geração mais nova conche e também lembra que as gentes grandes ditados popular e de sabedoria que está usada antigamente. Essa crioula que vive na Portugal esteve na Cabo Verde e apresenta projeto para o Ministro de Cultura, Abrão Vicente. Já tem cerca de 20 anos que Sara Sarovski, nome de batismo Sara Sanches, deixa Cabo Verde para passar a estudar e vive na Portugal. Mas terra onde está enterrado esse bico nunca sai de seu coração. E para onde que vai, ela leva sua identidade e sua cultura. Esse crioula tem na forja lançamento de um livro sobre provérbios de Cabo Verde para ensinar a geração mais nova e também para lembrar gentes grandes, ditados populares e de sabedoria que está usado antigamente. É um livro de bolso. Eu trabalho durante muitos anos na Embaixada de Cabo Verde como responsável de comunicação e informação. Então eu tinha muito contato com entidades portuguesas e não só, que têm uma avidez para a cultura cabo-verdiana, têm uma fome de nossa cultura, que tem material. Então eu sempre se perguntava, onde é que não está isso? Aqui não houve um ditado. Eu falei, poxa, onde é que aquela coisa que significa? Onde é que está isso? Quem que sabe isso? É tradição oral, quem que sabe quem é nossa avó, é nossas tias, é que as mulheres que são imigrantes, que as batucadeiras, que está perguntando onde não está isso? E meu filho que está perguntando o corpo mostra, por exemplo, quem é que a bagueira que está para a pancada. Aquele tipo de coisa ali que bota o obi, ficou sabe para não se conhecer, mas para quem que conhece? Que a nova geração que nasce na diáspora, que sabe. E como tem gente grande, está morre, infelizmente, está bem quase. Ex-blogger considerado de sucesso aproveita-se vinda para Cabo Verde para participar no Congresso Mulheres em Ação como oradora internacional para dinamizar-se contactos que culmina com a audiência com ainda Ministro de Cultura Abrão Vicente, onde quer conhecer esse projeto literário que tem desde 2019 da cozinhar na Lume Brando. No início de 2020, consegui convencer editoras, também que foi preciso muito, porque quando tem qualidade, esta hoje é logo é reconhecido.
já tem editora, o projeto é... Depois, só que a pandemia arrebenta, sabe? A minha calva ano passado, para mim fazer aqueles contatos necessários, a pandemia arrebenta, ficou em stand-by. Título de obra própria estava a ser... Minha ideia era mesmo provérbios crioulos com tradução em português, mas na audiência com o ministro é flaçar, é muito criativa para aquele título lá. Tinha um título mais criativo. Até deu uma sugestão que em casariana não é relevante nesse momento, mas de fato uma coisa mais criativo, que não se trabalha nele também sempre com a editora, mas tem que ser uma coisa mais criativa, ainda que o subtítulo até pode ser Provérbios Crioulos com tradução em português. Esta é importante preserva nossa identidade que se perde, manente. A gente adora provérbios e ditos populares, a gente adora. Para mim é uma sabedoria popular que se me para pensar, que nós gente que tinha universidade, que tinha curso superior, mas que tem uma sabedoria que ainda hoje se aplica. Então é preciso que conserva, além de nos resgatar do esquecimento, para nos preservar para gerações futuras que vêm para ter contato com ele. E a ideia de ser bilingue, em português e em crioulo, como está vivendo na Portugal, não sabe, mas tem falta desse produto ali. É um produto inovador, tem falta. Tanto é que o ministro logo falou assim, reconhece a pertinência e abraça logo. Agora, o que chega começa a estar, já tem material tudo reunido. Me pedi minha mãe, me pedi amigas da minha mãe, me pedi que as batucadeiras na Portugal, tudo alguém que hoje, minhas irmãs, tudo alguém para tomar nota. Então, o gosta ali, de pegar o telemóvel e tomar nota. Então, tudo que ela já está. Já está, falta junta tudo recolhe que faz e publica aquele livrinho de bolso na crioulo com tradução na português. Mas Sara Sarovski que prepara para ali e cresce páginas língua materno e provérbios de Cabo Verde para o mundo. E depois em português, francês, em crioulo francês, crioulo holandês, crioulo alemão, crioulo inglês, crioulo chinês. Onde houver um crioulo no mundo e onde houver gente que gosta de cultura cabo-verdiana, que tem interesse, e disponibiliza. Gosta só provérbios de Badiou, de crioulo de Santiago, para o nome Badia. Mas não sabia, mas tem provérbios de Santo Antônio, tem provérbios também de São Vicente, de Santa Luzia, para desabitaram, mas de fogo e tudo mais. Tem um mundo. E no ali alguns provérbios cabo-verdianos que no conche. Hoje o mais grande que estango, mau caminho que te leva a bom lugar, pior surdo é aquele que te ouve, macaco que te jobe cirabo, filho cabra tudo tabarocha, oreja mas beijo que chifre, saco vazio que te fica saqueiro. Que li e muito mais pode bem fazer parte da primeira edição de livro de Sara Sarovski. E que lança já em setembro, mas se me fala a última palavra é de editora. De referir-me a crioula que vive na Portugal, autora de blog ainda solteira, distinguido como melhor de Portugal 3 anos seguidos, participa no primeiro volume de antologia Mulheres e Seus Destinos, que junta trabalhos de 174 mulheres de 15 nacionalidades. Iniciativa de Helena Marçal, que também é co-organizadora de obra, junto com Yara dos Santos. O Dia da Virgem, de realizadora Luiz M, abre ciclo de cinema Cinemateca sobre tema cinema numa iniciativa do Centro Cultural de Mindelo. O evento está convidando a perceber a importância de criação cinematográfica na construção de imagem de Cabo Verde. Eden Cinemateca é um tema que te aborda precisamente o modo ciclo que moda cada um te viajar sobre uma determinada zona do mundo, ele mais é filme. E refletindo também conjuntamente com as pessoas presentes na sala, este mesmo modo de fazer cinema. Fazer cinema, neste caso, é o levantamento da imagética de determinada zona. E para António Tavares é bom ter na Centro Cultural de Mindelo Luiz M, que trazer seu primeiro filme, Dia da Virgem. Nos trouxe um questionamento útil para, neste momento, nós refletirmos como fazer o mesmo em relação à nossa imagética cabo-verdiana, mas ao mesmo tempo recuperar, como nós estamos a fazer com Eden, que faz-nos lembrar cinema de Eden Park, faz-nos também recuperar essa história que nós temos. Portanto, uma cidade como Mindelo, com um passado ligado à cinematografia, neste caso, portanto, com 90 anos ininterruptos, e deixá-la perder e deixar a cidade não ter, é precisamente isso que nós tentamos fazer com essa perspectiva cinemateca. A cinemateca aborda ciclos. Filme Dia da Virgem, onde é que Luiz M surgiu como atriz,
principal, realizadora, produtora, autora, entre outras funções, foi Rodot, na França. A ideia de realizar esse filme de 25 minutos surgiu quando Luís vai para a Alemanha. Ele tinha apenas 3 anos de idade e depois de caída do muro de Berlim. Y siempre tenía en la mente esta pregunta, ¿qué haría yo? Sempre lhe ficar com essa pergunta na mente, o que seria dela se algum dia ele encontrar separado de sua família, de seus amigos, por um muro. E essa é a ideia da realização de mensagem desse filme. Se amanhã eles construíam um muro assim, Mané começou a encontrar separado de seus familiares e amigos. Y usted se encuentra separada de sus amigos y de su familia. Luís dizia que ele ficar contente para a participação de público na conversa depois da exibição de filme no Centro Cultural de Mindelo. Essa é a segunda vez que me apresentar esse filme Linda Mindelo e sempre que as conversas e perguntas à volta desse filme, que dura hora e meia, e estou muito contente que o intercâmbio mais público. Que tive aqui com o público. António Tavares dizia-lhe de esperar que depois dessa estreia te apareceu outras entidades cinematográficas do mundo de participar na Eden Cinemateca.